hoje aqui sobre alguns desafios da indústria, né? E a gente está com a Paula Oliveira, né, que é a nossa advisor de AI aqui na Esquadra, né, e também CEO da GoToData, fundador e CEO da GoToData, que é uma das empresas que pertence aqui ao nosso ecossistema, né? Boa tarde, gente. Boa, bem-vinda aí, Paulo. Obrigada, Rafa. Estamos com o Everton também, né, que é o nosso head de processos, de automação de processos aqui, né, e também cofundador do Wings, que é uma outra empresa que está dentro do nosso ecossistema também, uma plataforma 100% focada em orquestração e automação de processos para diversas aplicações diferentes. E estou aqui também com a Cecília, né, que é a nossa head de supply, para toda a cadeia de suprimentos, né, e ela também é co-founder aqui da GoBuyer, que também é uma empresa hoje do grupo, né, do grupo Esquadra, e faz parte aqui das entregas que a Esquadra, né, utiliza para gerar valor para os nossos clientes aqui, né. Então, vamos seguindo aqui, passar um videozinho só rapidinho para vocês. Boa. Bom, pessoal, como vocês viram ali, a Esquadra ela tem um portfólio, um escopo bem abrangente, né, de serviços e soluções. A gente ajuda os clientes desde a camada de estratégia, onde a gente está fazendo as definições do que vão ser as jornadas de transformação do cliente, seja de transformação do negócio, transformação tecnológica. A gente passa por todas as etapas de design, de definição e desenho de solução. A gente tem toda a frente de desenvolvimento, né? E aí são N tipos de plataforma em que a gente está pronto para trabalhar, desde plataformas transacionais, e-commerce, portais, aplicativos no geral, enfim. E aí a gente tem uma frente de growth, onde a gente faz a sustentação de coisas que a gente desenvolveu ou coisas que outras empresas desenvolveram e a gente, às vezes, assume também toda a sustentação dessas plataformas. E a gente tem um trabalho grande de evolução baseado também em conversão, otimização de processo, geração de resultados, seja de eficiência operacional, né, ou aumento de receita para os nossos clientes. Então, é um portfólio bem grande que a gente atende. Com isso, a gente conta com alguns parceiros que são parceiros de soluções do mercado, né, e também as nossas próprias soluções que a gente foi construindo dentro do nosso ecossistema e que ficam dentro da nossa Venture Builder hoje. Hoje a gente tem dentro desse ecossistema da Esquadra cerca de 700 pessoas, né? A gente hoje atende, a partir do Brasil, a gente atende mais de 15 países hoje, então a gente atende aí Estados Unidos, Canadá, México, Peru, enfim, tem bastante coisa que a gente faz hoje, seja para empresas que são de fato de fora, que estão só presentes lá fora e não estão presentes no Brasil, como empresas que são ou globais e que têm uma matriz aqui também no Brasil, ou são empresas brasileiras que se internacionalizaram. Então, são empresas em que a gente hoje ajuda globalmente em algumas das mais diversas necessidades aí do negócio. E aí, falando um pouquinho da nossa venture aqui, a gente tem hoje 8 negócios conectados a esse ecossistema, né? A Wings, que o Everton está aqui, é a nossa plataforma de automação de processos.
a Cecília, né, que está com a gente e que vai falar, é da nossa frente aqui de supply, que é a GoBuyer. A gente tem um coworking também, em Belo Horizonte, que hoje abriga algumas das nossas empresas e também outras empresas que não fazem parte do nosso ecossistema. Temos a DigitalBot, que é uma empresa 100% especializada em experiência conversacional, né, trazendo chatbot com IA para uso tanto no atendimento como no impulsionamento de vendas. Temos a GeoSite, que é especializada em georreferenciamento, geointelligent, né, que seria aonde a gente consegue ajudar os clientes em tudo que precisa de mapeamento, né? Você colocar dentro de um mapa alguma coisa, minha equipe comercial, meu time de vendas, minha rede, mapear isso e cuidar dessa estrutura. Temos a GoToData com a Paula, que também vai falar um pouquinho aqui também, que é nosso braço aqui de AI, né? Obviamente a gente tem AI hoje permeando tudo, mas foi por onde nasceram nossas primeiras iniciativas de inteligência artificial, né? E que hoje também tem algumas soluções ali já prontas para uso, para necessidades específicas. A gente tem a W ainda aqui, que é a nossa consultoria estratégica, e a ARC, que é uma empresa hoje focada em business agility, e ajuda as empresas a organizarem, né, se auto-organizarem do ponto de vista organizacional, para que essas transformações e novas tecnologias sejam possíveis de serem, de fato, imprimidas na cultura do negócio. Pegando um pouquinho dos nossos clientes aqui, então a gente atende algumas verticais de negócio, né? E essas verticais de negócio são as principais. A gente tem clientes hoje em outras verticais, mas essas são as que a gente tem maior concentração de cliente, que seria na indústria. Então, a gente tem Irani, Stellantis, Timbro, Saint-Gobain, Cedro, Tecnisa, né? Aí a gente tem logística e transporte com grandes empresas também, como VLI, Gol, MRS. Na educação, a gente tem Afia, Mandic, já atendemos a SPM também, Wizard, Unisal. Seguros e financeiro, a gente tem uma frente aqui com Itaú, Mercado Bitcoin, Liberty, Finlândia, Austral. A energia, a gente tem também hoje uma presença bem forte no setor de energia, telecom, bens de consumo, saúde, e aí tem serviços, enfim, são outras verticais que a gente tem clientes um pouco mais pulverizados, mas hoje dentro do grupo são mais de 100 clientes ativos, né? Então, são diversas experiências que a gente tem em diversos segmentos e dores do negócio. Isso é muito legal porque a gente às vezes consegue adaptar soluções que são vistas numa determinada vertical de negócio e que podem ser adaptadas e criativamente pensadas para serem usadas em outras verticais e outros segmentos. Então, acho que essa nossa pluralidade de verticais atendidas nos traz uma bagagem bem interessante aí também. E aí aqui, assim, a gente precisa pensar muito, né, em como que a gente continua sendo competitivo na indústria, né, quando a gente tem muitos riscos e esses riscos podem custar muito caros para a gente quando a gente tem atrasos, falhas no processo, né, processos mal mapeados ou processos não bem fluidos dentro da organização, ou retrabalhos mesmo, né, riscos que a gente tem, né, quando a gente fala de indústria, a gente tem processos fabris que são super críticos também e importantes de serem monitorados e mensurados preventivamente, né? E aí, quando a gente olha essa necessidade e o quanto o Brasil está avançado do ponto de vista de maturidade, de uma escala de 1 a 6, o Brasil hoje tem uma maturidade, né, de transformação digital e do negócio em 3,7, né, que foi avaliada pela PwC. Mas isso ainda é mais gritante quando a gente fala da indústria, que esse número cai para 2,9, essa maturidade. Então, existe um caminho muito grande a ser percorrido, né, quando a gente fala de aumentar a maturidade digital das organizações, trazendo mais automação,
mais gestão de processos, mais prevenção com o uso de inteligência artificial, machine learning, né, e automações no geral. E aí, quando a gente pega o cenário aqui das ineficiências, né, 63% das indústrias, elas relatam aqui, né, que os processos são os maiores gargalos de avanço, né, para essa maturidade. Então, acho que é um ponto importante que a gente traz e a gente quer falar hoje com vocês, o como que a gente consegue ajudar a acelerar esse processo de aumento da maturidade com maior digitalização em diversos pontos da jornada de uma indústria, né? Então, aqui, assim, a gente tem hoje um ponto, e aí a Paula já vai falar aqui na sequência, né, que a gente hoje tem muitos acidentes de trabalho, né? Esse daqui é um dado de 2023, né? Então, esse número ele vem aumentando constantemente, e a gente entende que existem formas de prevenir para evitar que esses números continuem aumentando. Então, aqui são acidentes de trabalho que acontecem hoje na indústria e que existem mecanismos e soluções técnicas que conseguem ajudar a reduzir e evitar, né, o custar a vida de pessoas aqui, muitas vezes, né? Não necessariamente são acidentes fatais, mas são acidentes que impactam a vida de pessoas. E aí um pouquinho de quais são os principais hoje desafios que a gente enxerga e a gente conversando com os nossos clientes aqui, a gente sente, né, é que existe um processo hoje muito manual, quando a gente fala de recebimento de notas fiscais, enfim, isso tudo ainda é um processo muito moroso, com pouca digitalização. Quando a gente fala do processo de compras, quem aqui acha que o processo de compras da sua empresa funciona bem, né? Eu estou para ver quem é alguém que vai me responder que vai falar assim, não, aqui funciona muito bem, a gente adora falar com compras aqui, tudo sai no tempo certo, enfim. Então, a gente vê aqui que a gente tem um desafio grande aqui na gestão de compras, que é falta de transparência, baixa segurança, né, e baixa confiabilidade nesses processos. Temos aí muitos processos que são manuais e em planilhas ainda, travando muitos fluxos dentro do negócio. Muitos documentos hoje também que têm informações importantes, informações que são cruciais para o dia a dia da operação e que eles não estão, digamos que, facilmente encontrados ou facilmente respondidos na hora que a pessoa precisa, né? Então, são documentos que às vezes ficam escondidos, as pessoas não conseguem achar e não conseguem trazer as informações relevantes para o negócio. A baixa maturidade digital que a gente falou, e é um modelo de segurança hoje reativo, né? A gente hoje não vê muito presente na indústria a prevenção com o uso de fato de tecnologia, né? Existem muitas prevenções que são prevenções mais orientativas para que as equipes de campo ou pessoas que estão trabalhando em setores que têm riscos, elas são orientadas e treinadas. Mas qual é a tecnologia que você usa enquanto aquilo está acontecendo, para validar se aquelas pessoas e aquelas equipes, elas de fato estão seguindo todos esses processos e orientações que foram dadas, né? Então, aqui, assim, a ideia de trazer a Paula, o Everton e a Cecília, assim, trazer alguns dos possíveis caminhos aqui que ajudam a virar esse jogo, né? Como que a gente começa a mexer os ponteiros na indústria aqui, falando mais de automação, falando mais de prevenção, falando mais de processos robustos e claros e eficientes dentro dos processos da cadeia de suprimentos, por exemplo. Então, aqui, pegando um pouquinho, a gente vai falar, né, sobre o uso estratégico da IA, né, para resolver prevenção de acidentes. A gente vai falar muito sobre automação de processos, com o Everton aqui, né, e adoção de plataformas mais integradas, por exemplo, para o processo de supply, junto com a Cecília. Então, a Paula agora
começa aqui falando um pouquinho mais para a gente como que a gente consegue ajudar, né, hoje a indústria com soluções de fato palpáveis e reais, que já estão testadas e usadas por outras empresas e que atuam muito nessa prevenção de riscos e acidentes de trabalho. Paula, está contigo aí. Joia. Obrigada, Rafa. Acho que eu vou puxar a tela aqui para mim. Pode puxar, melhor. Bom, como o Rafa comentou, a utilização de IA, a gente acredita que veio para ficar, mas está aí um momento muito aquecido, com muita curiosidade, pouca maturidade, com uma aplicação muito ampla para geração de vantagem competitiva, ganho de eficiência, aumento de mercado, predição de risco, entre outros. Um dos principais desafios, a gente acredita atualmente, é ter foco, né? Então, a diversidade de aplicações é tão grande e a oferta é tão grande que fica difícil escolher por onde começar. E há uma série de ofertas aqui com a Esquadra e a GoToData, o Wings, GoBuyer. A gente fez um recorte para mostrar a concretude, né, das aplicações, mostrar, de fato, implantadas e aplicadas em alguns lugares e gerar insights aí para quem quiser começar por aqui ou conversar sobre outras possibilidades. O Smart Risk Prevention, como o próprio nome diz, ele tem essa proposta de valor, de prevenir acidentes de trabalho. Mas há uma série de ações que as empresas vêm adotando já há bastante tempo que tem esse mesmo foco. Porém, ele utiliza visão computacional para detectar comportamentos de risco. Então, e visão computacional em tempo de operação, em tempo de execução lá da atividade, por exemplo, industrial, ou então prestação de serviço. Então, durante a atividade de trabalho, por meio das imagens ali coletadas ou pelo próprio circuito de TV, que muitas vezes as empresas já têm para o monitoramento até de patrimonial, né? A gente utiliza essas imagens para o tempo inteiro detectar comportamentos que elevem o risco de acidente do trabalho. Seja pela ausência de algum EPI obrigatório, isso pode ser configurado por área, seja por conta de displicência, sinais de fadiga, ou por transitar, circular em áreas de risco sem a devida proteção, e vários outros ali, a detecção de risco de colisão durante o processo de movimentação de carga, e assim vai. Para que a gente consiga focar nesses 57% de risco de acidentes que decorrem de comportamentos de risco, né? Achei que alguém tinha... Bom, começando pelo final, eu vou explicar como é que o produto funciona, desde o envio da imagem pela empresa até a geração dos alertas, os BIs, o perfil de risco dos colaboradores, mas antes disso, vou passar aqui por alguns contextos de aplicação em ambiente externo, com telecom, na indústria da construção civil, na indústria de fabricação de papel e celulose e em vários outros, para exemplificar e mostrar como que a aplicação gera os resultados, né? Aqui, por exemplo, nós temos a detecção de EPIs. Porém, esse trabalhador, para que ele fique seguro, ele também precisa estar com os equipamentos, meditor de carga, e principalmente com essa escada presa ali ao poste, que ele vai subir, vai dar manutenção na rede de telecom, né, na rede de telefonia. Então, todos os outros equipamentos e mesmo a preparação ali do ambiente, o isolamento da área de segurança, se está usando os cones, se a escada está amarrada, enfim, a gente consegue detectar por visão computacional. Nesse caso aqui é um caminho bem feliz, um contexto bem feliz, que as imagens são muito nítidas, é uma selfie, né? Então fica fácil distinguir, por exemplo, o que é um óculos escuros ali usado pelo trabalhador do que é um óculos que realmente está homologado pela empresa e que protege esse trabalhador, né? Aqui é um óculos homologado. Aqui a gente vê que é um óculos de sol, não faz sentido ele utilizar esse óculos de sol, né? Mas aqui como eu comentei, um contexto bem feliz, bem fácil de aplicar,
não tanto quanto outras empresas daqui também de telecom, mas no setor elétrico, dando manutenção numa torre de alta tensão e com imagens ali coletadas por drone. E essas pessoas, ouvi dizer, que nem descem nem para almoçar, almoçam por ali mesmo de tão alto que é, eu teria vertigem, né? Mas também nesse ambiente é possível verificar se eles estão com os equipamentos de segurança, se estão amarrados ali, não sei como é que alguém pode estar ali sem estar ali com talabarte, né? Mas é possível verificar, mesmo com imagens que não são tão boas quanto essa daqui. E no contexto industrial, ainda mais, aqui também aqui é uma empresa de produção de papel e celulose, embalagens de papelão, fundamentalmente. Nessa área aqui, por exemplo, é uma área com risco de... É uma área para descarte de resíduo tóxico do processo de fabricação. Essas pessoas entram aqui como se fossem extraterrestres, plenamente cobertos, né? E quando a gente vai ver essas aqui, por exemplo, elas estão sem a capa, sem máscara, com uma série de equipamentos, essas duas pessoas aqui. Eu, a olho nu, teria dificuldade até de enxergar a perna dessas pessoas e, eventualmente, até de reconhecer. Numa primeira olhada, eu achei que isso aqui era uma terceira pessoa, mas não é. E treinados, bem treinados para esse ambiente, os modelos conseguem não só distinguir ali as pessoas do resto, né, do ambiente, e verificar cada item obrigatório. Os que ele encontrou estão aqui, né? Os capacetes nas duas pessoas, os protetores auriculares, mas falta capa anti-chamas, falta luvas, e uma série de outros itens aqui que não foram detectados. E o que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com isso é gerar um alerta para que isso aqui é um risco alto, né? Para essa empresa. E o que a gente faz, segundos depois de essa imagem chegar, os modelos de visão computacional processarem essa imagem, detectarem esses comportamentos de risco, em até, em média, 11 segundos, a gente gera um alerta para a própria pessoa ou para alguém que possa ir até lá, inclusive contendo a instrução do que essa pessoa deve fazer, porque não vai adiantar também ela entrar aqui numa área que tem um risco altíssimo se ela não estiver protegida, vai lá evitar um acidente com esses dois e acaba se envolvendo no próprio acidente também, né? Na construção civil, da mesma forma, conseguimos detectar por meio das imagens, vídeos, fotos, esse nível aqui, né, de detectar, está com capacete, ele está com o talabarte, está amarrado à proteção periférica ali da laje, evitando risco de queda, né? Então, há uma série de contextos em que a gente consegue, por meio desses modelos de visão computacional, detectar eventos de risco ou comportamentos de risco e gerar os alertas a quem possa, ou ao próprio trabalhador, ou a quem possa ir até lá e, eventualmente, evitar o acidente. Aqui, por exemplo, é uma outra área da mesma empresa, numa rebobinadeira, pesa mais do que 1 tonelada isso daqui, ela está ligada, e a gente sabe disso porque está rebobinando, está passando o papel aqui, né? E há pessoas aqui embaixo, não sei se vocês conseguem detectar, eu tive dificuldade, mas há duas pessoas aqui, uma quase que totalmente obstruída e a outra aqui numa área que é absolutamente de risco, e esse foi o evento nessa área vermelha aqui, que é de alto risco quando o equipamento está ligado, e foi esse o alerta que foi gerado. Tal como aqui uma área de trânsito de caminhões, né, com risco de atropelamento, é pessoa que livre, leve, solta numa área que não é a verde, detectada aqui pela faixa de pedestre, mas entrando já numa área vermelha com altíssimo risco ali de ser atropelado. E o que é aqui também, né, é uma área de risco, então o produto acaba aqui, depois da imagem chegar até o AI Studio, que é a nossa plataforma para o processamento de modelos, né, treinamento e processamento de modelos, a gente faz as primeiras detecções, verificando ali os equipamentos, os EPIs que estão sendo utilizados pelas pessoas, mesmo em imagens com essa qualidade, vamos dizer assim, os requisitos são bem baixos, né, para detectar todas as pessoas, bem como aquilo que elas estão utilizando, até o protetor auricular aqui, né, dessa pessoa, e de várias outras, e eventualmente, se não estiverem usando os EPIs obrigatórios para essa área, faremos o registro de ocorrência de segurança, e se for um evento de altíssimo risco,
vamos emitir o alerta também automaticamente por SMS, WhatsApp, e-mail, alerta sonoro, visual e assim vai. Ou a circulação fora do caminho seguro e vários outros eventos de risco. Esses eventos de risco, eles são, para além de gerarem os alertas, eles são registrados em banco para alimentar a cada transação os dashboards que servem para ação gerencial e uma série de outras ações de treinamento, por exemplo, mostrando o overview das áreas, né, o mapa de risco por área. Então, a área 1, que é a BICA, taxa de eventos de risco em relação ao total, expedição, impressora, rebobinadeira, e assim vai, por tipo, ao longo do tempo, com a totalização desses eventos de risco, que para essa empresa ela denomina como POP inseguro, e desses aqui, quais geraram os alertas de segurança para uma ação imediata de algum colaborador, seja o envolvido naquele evento de risco ou alguém que possa ajudar, até o perfil de risco do colaborador em si. Então, quando o evento detectado, então essas pessoas aqui recebem essa, não sei se está dando para ver, né? Essa a gente chama de uma tag. Aqui é uma bolinha verde, acho que é aqui, né, essa bolinha verde. E tão logo a face do colaborador esteja aparente para a câmera, a gente faz o face match e apropria, vamos dizer assim, aquele evento, aquela ocorrência de segurança ao colaborador, porque a gente passa a identificar o colaborador ali por face match. E registramos esses eventos de segurança dia a dia, hora a hora, no local em que ele ocorreu, e uma síntese aqui por tipo, a taxa, e um detalhamento até chegar ao nível de ranquear os colaboradores por área desse lado aqui. São os 4 colaboradores que têm a maior taxa, por exemplo, de comportamentos de risco, né? E aqui a comparação com a empresa. E para tudo isso, o que a gente faz é executar esse workflow, que tem várias etapas, começando pelo recebimento ali das imagens da empresa, por integração entre sistemas, em geral, o CFTV com o AI Studio, uma integração por API, uma integração bem simples, que a cada 30 segundos, 10 segundos, 5 segundos, dependendo do local, envia as imagens para cá, para o AI Studio, que vai processar essas imagens por todos aqueles modelos que vocês viram ali, para a detecção dos EPIs, que são obrigatórios para cada uma das áreas, para detecção de pessoas em áreas de risco sem a proteção necessária, detectar sinais de fadiga, uso de devices celular, está na laje e está chegando perto da linha de vida e está com celular. Ou então está numa área de risco e está com celular ali, não poderia ser usado. Também pode ser identificado o risco de colisão com obstáculo físico, fixo ali pelas empilhadeiras, ou então atropelamento. E os demais eventos de risco que a empresa queira, esse aqui é o padrão, né, o produto de prateleira, vamos dizer assim, mas outros eventos de risco podem ser incluídos aqui. O fato é que quando o evento de risco é detectado, ele é registrado em banco para atualização daqueles dashboards que vocês viram, e antes disso, o alerta para que alguém atue ali sobre aquele contexto e evite o acidente do trabalho. E depois de tudo isso, e felizmente ali, né, todos seguros, a gente faz o face match para atualizar o perfil de risco do trabalhador. Fundamentalmente, o Smart Risk Prevention tem essa perspectiva, né, de depois dos treinamentos, que são muitos, eu sei, depois das orientações, algumas vezes até advertências, elaboração de PGRs, né, sensibilização, campanhas, enfim, depois de tudo isso, a gente monitora no day after, né? No dia seguinte, a gente está monitorando e vendo se realmente os colaboradores estão se comportando ou estão ali se mantendo seguros no processo produtivo enquanto atuam, e não por meio de auditorias que muitas vezes são muito espaçadas, né? E na hora da auditoria, todo mundo adota as boas práticas bem certinho, né? Esse é o Smart Risk, é uma das aplicações, uma das ofertas que a Esquadra, GoToData, o Wings, GoBuy e todas as outras empresas estão aí representando, e fica à disposição para bater um papo depois para quem quiser. Posso mostrar ali no AI Studio como foram os casos concretos aqui, ou voltar em alguma questão conceitual. Boa.
Acho que vale assim, tem alguém aí com alguma dúvida, quer falar, quer tirar alguma dúvida agora já com a Paula? Colocaram uma dúvida aí, Rafa. Tem uma dúvida no chat. A Jéssica perguntou: a solução de segurança apresentada pode fazer interface com fechaduras de segurança de modo que, se a IA não reconhecer os EPIs exigidos, a fechadura não destrava? Não. Sim, sim. Se houver a possibilidade de fazer a integração, muitas vezes quem controla a fechadura é um sistema, né? E se houver a possibilidade de integração, sim, é possível enviar uma mensagem para esse sistema de forma que ele não destrave a fechadura. É muito usado, por exemplo, para controlar, né, o acesso, não está ali na proposta padrão, mas para controlar, por exemplo, o acesso de caminhões em áreas de carga e descarga, por meio da identificação do condutor e também da verificação pela placa, né, das condições do caminhão, e também com essa perspectiva de abrir ou não a catraca. É possível, sim. Boa. Ali naquela figura que você mostrou, tem no passo final ali o call to action. Seria exatamente naquele ponto que ele poderia se integrar com a fechadura. Exatamente. O áudio está baixo, o Everton. Como você vai entrar, já dá até uma olhada aí que você já vai falar. Tá bem baixo aí o áudio. Mas é isso mesmo, Everton. Obrigada aí pelo ponto, né? Aqui o call to action é uma ação efetiva para evitar o acidente. Essa ação, ela pode ser uma mensagem para alguém com a orientação sobre o que ela deve fazer, pode ser uma sirene que toca, pode ser uma fechadura que não abre, né? Como o Everton ali comentou. E é nesse ponto, sim, que depois de detectado o evento de risco, que nesse caso aí está sem algum EPI ou qualquer outra coisa, a fechadura não abre para não dar acesso à pessoa que não está ali devidamente protegida, né? Perfeito. Muito bom. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então, bora puxar o Everton. Se tiver dúvida, gente, assim, lembrar de alguma coisa, no final aqui a gente abre para perguntas de novo também. Mas vamos seguir, então, com o Everton, inteligência na automação dos processos, né, cara? Oi, então... Falar como que a gente acelera a indústria e sai digitalizando um monte de processo aí. Oi, alô? Estão me ouvindo? Oi, estamos ouvindo. Está melhor? Está melhor. Pessoal, boa tarde. Deixa eu puxar a tela aqui, então. Uma coisa interessante que foi falado aí, tanto pelo Rafa, como também pela Paula, né? Uma palavra mágica, né? Processo. Então, tudo parte de ter processos bem estabelecidos. Antes da gente falar de automação, é importante que os processos estejam muito bem elaborados, muito bem estabelecidos dentro de uma empresa. E depois disso que a gente realmente parte para pensar no aspecto de automação. Então, quando a gente fala, né, como que a gente pode atuar na automação de processos e, através disso, estabelecer uma capacidade máxima ali da indústria. E o INPS vem justamente com isso, com esse propósito. Ele parte, inicialmente, de um grande motor de processo que permite com que você possa estabelecer os seus fluxos de trabalho e, uma vez estabelecido muito bem esse fluxo de trabalho, a gente entra com os nossos agentes de automação. E esses agentes de automação, pessoal, entendam cada um deles com um propósito específico, com uma função específica, que vai desde a parte de leituras de documento, enriquecimentos de dados, análise de fraude, chatbot, fazer a parte de machine learning, ou seja, de aprendizado de máquina, RPA, conectores em geral. Então, os nossos agentes, eles entram dentro de cada uma dessas etapas do processo com o propósito de fazer a sua automação. Então, primeiro a gente estabelece um processo e, segundo, dado esse processo estabelecido, a gente vê quais os pontos que podem ser automatizados. E eles são automatizados através dos nossos agentes de automação.
E com isso a gente passa a ter processos automatizados de forma plena. Então, o INPS ele vem com esse propósito de ter processos automatizados dentro das organizações. E um exemplo que a gente vai mostrar aqui para vocês é um cenário que a gente pegou aqui, que é um cenário bem comum dentro de qualquer empresa e que, com pouca coisa, com pouco trabalho, a gente já consegue gerar um valor muito grande através da automação. O cenário é na automação de processos de nota fiscal. Toda empresa tem esse trabalho de recebimento de nota fiscal, de fornecedores, onde precisa fazer uma análise, a validação, antes de fazer o pagamento em si daquele fornecedor. E aqui eu trouxe alguns cenários que podem ser automatizados através do Windows e que eu vou demonstrar aqui para vocês. O primeiro cenário é a parte de validação do preenchimento daquela nota, ou seja, da emissão daquela nota. Validações como dados do tomador, do prestador, valor, datas que foram informadas, qual que é o serviço ou produto que foi informado naquela nota. Essas atividades geralmente são manuais e demandam muito trabalho por parte ali do back-office da empresa. Outro ponto é com relação a regras de aprovação. Então, a gente tem determinado fornecedor, quem que é que aprova uma nota daquele fornecedor, qual que é o processo de aprovação daquele determinado fornecedor, tem SLA, não tem, ou seja, dependendo do valor, tem que ter alçadas de aprovação, vai para o financeiro para ver questão de fluxo de caixa, enfim, a gente pode ter N regras de aprovação que a gente enxerga que tem organizações que esse processo é totalmente manual ou muito, assim, solto, tudo tratado por e-mail, sem ter um sistema. Então, o INPS ajuda muito nisso. E também integrações com sistemas e ERPs, no sentido de solicitar um pagamento ou obter dados daquele fornecedor, enfim. A gente consegue se integrar com sistemas e, com isso, trazer as informações necessárias para viabilizar todas essas validações. Então, passando um pouco aqui, eu vou mudar aqui na tela para já mostrar a ferramenta. Aqui é um fluxo que a gente desenhou aqui para mostrar para vocês, que é relacionado a um processo de emissão de validação de notas fiscais, ou seja, o fornecedor, ele inicia esse fluxo enviando a sua nota fiscal, ele passa por uma primeira peneira, podemos dizer assim, de uma análise inicial, automatizada. Caso tenha a necessidade de fazer alguma correção, ele já devolve aquilo ali para o fornecedor, pedindo para ele fazer a correção. Caso ele passe dessa validação, ele pode ter cenários onde demanda uma validação humana ou não. Então, aqui a gente pode estabelecer regras, olha, com relação a um determinado valor, nota fiscal acima de X mil reais tem que necessariamente passar por uma validação humana, ou de um determinado tipo de prestação de serviços, né? Então, a gente consegue estabelecer regras que automaticamente podem enviar para uma validação humana ou não. Dependendo do cenário, validou automaticamente, ela já vai para o ERP fazer uma integração para ele já fazer o pagamento. Então, aqui é um cenário bem simples que a gente trouxe aqui para vocês, que é algo bem comum que a gente vê em diversas empresas e que, com muito pouco trabalho, a gente conseguiu fazer a automação. Então, olhando aqui, vou mudar aqui de browser, eu me conectei aqui com dois usuários. Um é um usuário que é o fornecedor, que ele vai emitir uma nota fiscal. Então, ele entra aqui dentro do INPS e ele vai entrar aqui no processo, solicitando aqui a emissão, né, da nota fiscal para fazer o recebimento. A partir desse momento, quando ele entra, automaticamente o sistema identifica aquele fornecedor, faz a integração com o ERP, com os sistemas de ordem de compras, e já consegue trazer aqui todas as ordens de compra que estão pendentes dele enviar a nota fiscal. Então, o primeiro passo de automação. E se a gente clicar aqui, a gente já vê, ele já trouxe todas as informações daquela ordem de compra, qual que é o
produto que foi solicitado, qual que é a data de autorização, o valor, notem aqui é um valor de 150 mil. Se ele clicar em avançar, aí aqui ele vai imputar a nota fiscal que ele emitiu, para ele poder enviar para fazer o recebimento. E aqui a gente começa a ter os agentes de automação para poder trabalhar. Então, a gente tem aqui, olha só que interessante, eu trouxe aqui alguns exemplos de notas fiscais que eles vão fazer algumas validações muito rápidas. Olha, essa nota fiscal aqui, ela tem um CNPJ divergente, tá? Então, quando eu imputar, o agente já trabalha e já deu um feedback. Ele leu esse documento da nota fiscal, já identificou o CNPJ, viu que ele é divergente do CNPJ do fornecedor e já me deu essa mensagem. Ou seja, uma validação que, em princípio, gastava-se um tempo, né? Assim, por mais que possa ser rápido, a gente já conseguiu automatizar. Nesse momento, o fornecedor sequer consegue entrar com a nota fiscal, porque ela já foi validada de cara. Essa outra regra aqui, com relação ao valor, o valor está divergente do valor da nota. Olha, estava com o valor de 50 mil e a ordem de compra é de 150 mil. Ele já fala, olha, o valor da nota fiscal está divergente da ordem de compra. Então, a gente invocou o agente, ele leu o documento de nota fiscal, bateu o valor com o valor da ordem de compra e já automaticamente gerou essa crítica. Uma outra regra que a gente colocou aqui, uma regra hipotética com relação à data de emissão da nota fiscal. Então, para esse cenário, ele só pode emitir a nota fiscal entre os dias 20 e 30. Então, eu coloquei uma nota aqui com valor, com a data de emissão antes. Então, ele já pega, olha, notas de serviço só devem ser emitidas entre os dias 20 e 30. Então, ele já leu o campo de nota fiscal e já deu da nota fiscal, da data da nota, e já deu esse feedback. Então, vou colocar aqui uma nota correta, aqui ele leu e já colocou os dados. Aqui são todos os dados da nota fiscal, já trouxe aqui com o valor, qual é o número da nota, a data, o CNPJ, tudo certinho. Vou colocar aqui também o documento e vou submeter aqui essa nota fiscal. Ele trouxe também aqui para mim, uma vez que ele integrou com o RP, ele trouxe os dados de pagamento daquele fornecedor e ele concluiu. Nesse momento, ele enviou a nota fiscal para solicitar o pagamento. E, nesse momento, eu vou mudar aqui de browser, eu estou logado agora aqui com a pessoa que vai fazer a análise humana dessa nota. Então, eu criei um cenário no qual teria tanto uma análise automatizada, como também uma análise humana. Então, se eu atualizar aqui, ele automaticamente já vai cair. Vou pegar aqui. Fiquei muito tempo parado aqui, ele deslocou. Então, ele já caiu uma tarefa que é para fazer a análise da nota fiscal. Quando eu clicar aqui, assumir e executar, ele já trouxe todos os dados automaticamente que eu tenho aqui, que foram colocados tanto da ordem de compra quanto da nota fiscal. Se eu clicar aqui, ele já vai mostrar aqui tanto o XML como também a nota fiscal que foi emitida, que foi enviada. Eu vou fazer uma análise aqui, eu posso aprovar ou reprovar aquela nota fiscal. Se eu aprovar, vou dar aqui como ok, vou concluir. Aqui, nesse momento, ele já passa para a próxima etapa, que é integrar com o sistema de RP e enviar aquela nota fiscal para fazer o pagamento. Se a gente for olhar aqui, só abrir aqui para vocês verem o fluxo que se deu. Aqui é a nota que eu enviei, ela já está com status do pagamento. Se eu der o play aqui, ele vai me mostrar exatamente o caminho que ele percorreu nesse fluxo. Então, ele enviou, ele fez a análise inicial, enviou para a análise humana pelo valor. A gente colocou uma regra que a partir de 150 mil ia para uma análise humana, fez a análise, integrou com o RP e enviou para o financeiro fazer o pagamento. Então, se a gente for olhar, pessoal, uma série de validações, em princípio, eram
feitas de forma manual, a gente conseguiu trazer, através dos nossos agentes, de forma totalmente automatizada. Então, voltando aqui à nossa apresentação, só para encerrar, através do Windows a gente consegue trazer diversos outros cenários para poder fazer automação. Desde a parte ali de onboarding de cliente, fazer vendas consultivas, solicitações de material, campanhas de marketing, onboarding de colaboradores, entradas de nota fiscal, que é o que eu mostrei agora para vocês, fluxos que demandam salas de aprovações, réguas de comunicação, pagamento de sinistro para a seguradora, solicitações de viagem ou reembolso, prestação de contas, enfim, diversos cenários. O Wins é uma plataforma que visa automatizar processos em geral, então ele pode servir para diversos contextos. A gente trouxe aqui para vocês um cenário bem específico aqui para entradas de nota fiscal, que é o que a gente imagina que é um problema bem comum em todas as empresas, justamente para demonstrar que com pouco trabalho, pouca coisa que a gente fez aqui, a gente já consegue gerar um ganho bem significativo para as empresas. Ok? Então, Rafa, do meu lado é isso. Se quiserem, podem dar sequência. Boa, pessoal. Acho que a ideia... Tem alguém com alguma dúvida? Às vezes dúvida de, pô, dá para automatizar tal coisa, enfim. Aí o Everton já está aí para responder. Senão a gente segue com a Cecília e a gente abre no final aqui. Vamos embora lá, Cecília. Seu microfone está desligado. Tá no mudo. Pode projetar aí, por favor? Eu fechei o link da apresentação sem querer aqui. Pronto, Cecília. Obrigada, Ana. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho da contextualização, né, da GoBuyer. GoBuyer é uma plataforma de compras, e como a gente está falando bastante em processo aí, né, o objetivo é exatamente fazer toda a gestão do processo de compras. Pode passar, por favor. A GoBuyer é uma plataforma que tem mais de 15 anos de mercado. Ela tem o objetivo de atender a todo o processo de compra, desde o processo pré-compra, a compra e o pós-compra. Sendo uma plataforma de mais de 15 anos de mercado, ao longo desses 15 anos, a gente vem evoluindo a plataforma. O nosso objetivo é ter cada vez mais uma plataforma flexível e parametrizável. Hoje a gente é uma plataforma SaaS, né, então funcionamos em nuvem, e essa plataforma, ela visa atender aos processos dos clientes e não forçar os nossos clientes a seguir o processo ou ao jeito de funcionar da solução, e a gente conseguiu uma flexibilidade a ponto de a gente conseguir atender a qualquer porte de empresa, pequena, média ou grande, qualquer segmento de mercado, segmento público ou privado, para atender varejo ou atacado, tanto para compra de materiais ou serviços. Aqui só citando alguns cases, né, de impacto da nossa solução de GoBuyer. A plataforma GoBuyer nasceu há 15 anos atrás lá como uma solução em parceria com a CEMIG, a gente construiu na época a solução de compras da CEMIG. A CEMIG, ela tem mais de 70 mil fornecedores homologados que rodam na plataforma, uma média de 1,3 bilhões de contratação
por ano, 25 compradores em média, alguns pregões de destaque, né, a gente lançou a plataforma em 2009, então, via pregão eletrônico, foi realizada a aquisição de uma aeronave em 2009 e helicóptero em 2010, como a gente tem bastante flexibilidade para as modalidades de compra e também de venda, foi através de leilão, que é a modalidade de maior preço, essa mesma aeronave que foi adquirida pela plataforma em 2009, foi vendida em 2019, e a CEMIG se tornou a pioneira em venda dos seus imóveis, a partir da 100% da plataforma. É um dado interessante, né, em 2011, o save de 178 milhões, e em 2023, 2011, e 2023, o save de 125 bilhões, que não está aqui registrado. Outro nosso case importante que a gente tem é do Sistema Indústria, CNI, Confederação Nacional das Indústrias. A CNI é cliente nosso também há mais de 10 anos. Eles passaram recentemente para um processo de regulamentação, alteração do regulamento deles. Eles seguem o regulamento do Sistema S. Muitas das plataformas de mercado teve dificuldade em se adequar a esse novo regulamento, ou teve que fazer uma customização pesada. Justamente pela nossa flexibilidade, a gente conseguiu se adequar a essa regulamentação facilmente, a gente conseguiu rodar vários processos, com 3 mil fornecedores envolvidos, 359 milhões de compra e um save médio de 11%. Outro case é a BMC Hyundai, que é uma concessionária, né, ligada ao grupo Hyundai, que fornece maquinário pesado. Então, a gente trabalha com eles usando a modalidade de leilão de fretes. Então, para cada maquinário que eles vendem para o Brasil afora, eles utilizam a ferramenta para contratar via leilão as transportadoras que fornecem o melhor condições de frete, melhor preço e etc. Então, em um ano foram mais ou menos 330 processos de fretes, mais de 50 transportadoras homologadas por eles, usando os critérios próprios de homologação, mais de 5 milhões de valores contratados e um save de 349 mil. Um outro case é a Brint, a Associação Brasileira, né, de Internet, dos provedores de internet. A gente, em parceria com eles, lançou recentemente o Abrint Place, que é o nosso portal de compras coletivas, que permite que as empresas se associem para fazer compras coletivas, então, em maior volumetria, conseguindo com isso melhores condições e junto aos fornecedores, maior vantajosidade aí, né, na aquisição dessas compras. Pode passar. Alguns diferenciais da plataforma, como eu comentei, ela é altamente flexível e parametrizável para atender a qualquer desafio de negócio. É organizada em microserviço, então a gente consegue se integrar a qualquer ERP ou sistema legado do cliente, ou ela pode funcionar desacoplada, porque a gente tem as funcionalidades de carga manuais de planilhas, por exemplo, para carregar os dados de catálogo, fornecedores, etc. É uma plataforma única, então, por ser altamente parametrizável, ela é disponibilizada uma única versão, então, com isso, ela é segura, escalável, alta performance, ela se hospeda em nuvem, como eu já comentei, pode ser tanto na nuvem própria do cliente ou em nuvem pública compartilhada. Um grande diferencial é o save nos processos, todos os nossos clientes conseguem esse save, essa economia, tanto na disputa das compras em si, ou seja, comprar mais barato, quanto no custo operacional, gastar menos para comprar. Então, todo o processo de compra é online e digitalizado, não conseguem com isso, todo o processo, desde assinatura eletrônica, documentos, a participação dos fornecedores, é tudo via plataforma, tudo online. Plataforma moderna, com design amigável, boa usabilidade e responsabilidade, ela funciona em qualquer dispositivo, sem a necessidade de um app apartado, tem um módulo recente de pesquisa de preço com predição por IA, por inteligência artificial, que faz a pesquisa em várias fontes externas de preços e trazem as cotações para que o pesquisador obtenha o preço de referência ou para que ajudar na orçamentação dos clientes. Pode passar.
Ela é multi-empresa e multi-idioma, então é possível que uma empresa que tenha vários CNPJs, ela consiga fazer as suas compras dessas empresas do grupo, ou de forma centralizada ou descentralizada, ou os dois. Fluxo orientado a processos, a gente organiza as informações em forma de tarefas, para que o usuário logado, ele consiga facilmente localizar as tarefas. Praticidade e segurança nos processos, ele tem a funcionalidade de reabrir fase, então, de acordo com a fase que o processo de compra está andando, ele consegue reabrir para uma determinada fase, corrigir algum ponto, ou retomar algum ponto se for necessário, para que não seja necessário perder aquele processo. Robusta, testada e aprovada, como eu já comentei, por ser uma solução única. Manutenção simplificada, permite a customização e evolução específica dos clientes, reduzindo os custos. Ambiente seguro, gerido e monitorado 100% pelo time GoBuyer, porque é mantido na nossa nuvem, na nossa plataforma, e com todo o suporte ágil por trás, tanto para os compradores quanto para os fornecedores ou demais usuários. Pode passar. Ela roda com as principais tecnologias de mercado, as tecnologias de ponta, então tudo isso provê, né, aquela flexibilidade e a performance e segurança que eu comentei. Pode passar. E aqui um resumo final dos módulos que compõem a plataforma, né? Então, ela tem um módulo de solicitação de compras, que é onde nasce a solicitação, que qualquer demandante pode entrar e fazer essa solicitação. O módulo de compra, propriamente dito, que faz a tramitação de toda a compra, como eu comentei também, 100% online e digital. Tem um workflow parametrizado que, por trás desse processo de compras, que permite a adaptação, né, do processo do cliente. Um módulo de gestão de fornecedores, que prevê tanto o cadastro de fornecedores, o processo de homologação de fornecedores, de acordo com os critérios próprios de homologação de cada cliente. Esses fornecedores, na nossa nuvem compartilhada, hoje a gente tem mais de 35 mil fornecedores cadastrados na nossa base, então, as empresas, elas conseguem, além dos seus próprios fornecedores, elas localizarem fornecedores que podem ser interessantes para você e vice-versa. Os fornecedores podem se conectar a esse cliente, se oferecendo, né, para ser um fornecedor. O módulo de pesquisa de mercado, que eu já comentei um pouco, né, que é para precificação, tanto de orçamentação como preço de referência. Módulos de pós-compra, de contratos e pedidos, que pode ser integrado ao ERP ou a partir da própria plataforma para geração de contratos e pedidos, gestão, follow-up, etc. É possível se integrar a qualquer ERP, hoje a gente tem SAP, TOTOS e etc., então vários ERPs, ou não tem a necessidade de integrar a ERP, se for o caso. Um módulo de gestão e relatórios, que a gente tem um gerador próprio de relatório, que disponibiliza os principais relatórios ou possibilita a geração de relatórios específicos por cada cliente. E ainda a possibilidade de integração, tanto com outras empresas, como com soluções do grupo, né, como de inteligência artificial, ou com o próprio Wings, que a gente tem um módulo específico de Wings for GoBuyer, que permite que, através do Wings, que o Everton explicou alguns processos aí, a gente consegue fazer a extensão do GoBuyer para atender a processos automatizados que sejam adjacentes ao processo de compras, ou seja, além do processo de suprimentos. Bom, não sei como que está o tempo aí, se eu consigo mostrar um pouquinho da solução, ou se está estourado o tempo. Consigo? Pode, tá estourado um pouquinho, mas acho que vale a pena mostrar só. Tá, eu vou compartilhar aqui. A gente iniciou uns minutos também depois. Tá aparecendo aí, né, minha tela? Tá, aqui é uma tela inicial da solução, já logada. Eu estou logada como um comprador Giovanni na empresa GoBuyer Digital. Como eu comentei, ela é multi-empresa, então eu poderia selecionar outras empresas. Ela tem um dashboard inicial com os principais indicadores de acordo com o perfil do usuário logado, então, de solicitação de compras, vendas, se tiver esses perfis. Tem toda a gestão de solicitação de compra que eu comentei, então é possível consultar ou gerar novas requisições de acordo com o status que ela está.
Então, por exemplo, dentro do consultar requisições aqui, eu consigo visualizar todas as requisições que foram feitas, que estão em andamento, que estão concluídas, não atendidas, ou canceladas, facilmente, através de um clique. A mesma visão para os processos de compras propriamente ditos, que podem vir ou a partir de uma requisição de compra, ou a partir direto do catálogo de compra. Sendo da requisição de compra, essa requisição pode nascer no ERP e vir integrada para dentro da solução da plataforma, ou ela pode nascer direto dentro da plataforma, passando por todo o fluxo de aprovação, que é parametrizável e tal. Aqui dentro de compras também, ele tem toda essa visualização, né, de status das compras em elaboração, em execução, etc. Se eu for um fornecedor, eu também, nesse caso, eu estou com perfil de fornecedor, eu também tenho essa visão de vendas. Uma outra funcionalidade interessante é o mapa de empresas, né, que ele mostra aqui todas as empresas que estão cadastradas dentro da minha plataforma. Então, eu consigo visualizar, de acordo com a localização que eu estou, quais os fornecedores que estão disponíveis para essa empresa GoBuyer Digital. Eu consigo me conectar a ela, convidar para ser cliente, visualizar as informações, etc. Olhando direto na base de fornecedores, que é, né, naquele módulo de gestão de fornecedores, eu tenho a visão de todos os fornecedores que são os meus fornecedores, ou seja, aqueles fornecedores que já foram homologados por mim, ou todos os outros fornecedores, os demais fornecedores que estão cadastrados dentro da plataforma. Eu posso pesquisar, fazer filtros aqui por segmento, por linha de fornecimento, etc., convidar para ser fornecedor e fazer toda essa gestão dos fornecedores aqui. Aqui, rapidamente, só numa visão de compra, como eu falei que a gente né, organizado por tarefas, por processo, vou mostrar aqui rapidinho. Para cada perfil logado, ele tem essa visão de tarefas, que ele demonstra todas as tarefas que estão na minha fila. Então, com isso, ele facilita, né, ela é voltada para processo, eu não preciso ficar procurando as informações no menu, apesar de ser possível localizar por lá. Então, eu vou só pegar um processo que eu deixei aqui para a gente demonstrar facilmente, um processo de locação de cadeiras para matriz. Então, quando eu entro aqui nessa visão, esse processo, ele já está na fase de lances, eu consigo acompanhar tudo que está acontecendo dentro desse processo, quais as informações que estão desse processo. Então, aqui, esse item 1, né, que é essa locação de cadeiras, eu tenho 2 fornecedores participando, tenho a parametrização, né, também é configurável sobre anonimato, então eu tenho anonimato de fornecedores, eu não consigo saber quais são esses fornecedores, mas eu sei que tem 2, eu sei quem está ganhando, quais são os valores, facilmente eu tenho aqui um mapazinho comparativo em tela, que facilita ao comprador a tomada de decisão, né, já com uma projeção de saving. Eu tenho um chat de comunicação disponível em todo o processo de compra, que permite para o comprador conversar com seus fornecedores, seja em grupo, com todos de uma vez, ou restrito, com cada fornecedor a cada vez, e eu posso ocultar esse chat ou não, eu tenho, aumentando essa disposição aqui, né, das informações, do mapa comparativo, eu tenho outras informações disponibilizadas aqui, que é a possibilidade de gerar mapa, visualizar histórico de propostas, reabrir fases, etc. Tem toda uma parte de notificações de tarefas, então todas as informações, os fluxos importantes que acontecem, geram notificações que podem também ser enviadas por e-mail, então ele garante sempre a comunicação e a rastreabilidade de todas as informações. Bom, em resumo é isso, tem toda a parte também, né, de gestão, de avaliação de fornecedores, de relatórios, que depois a gente, caso seja de interesse, a gente pode agendar uma apresentação específica, que a gente pode fazer uma demonstração de todo o fluxo de fim a fim. Se alguém tiver alguma dúvida. Isso. Pessoal, tem alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar algo, comentar algo? Bom, eu deixei aqui na tela o contato do Romero, né, e da Nayara aqui. Quem quiser dar uma escaneada,
A gente está à disposição de vocês para que a gente consiga sanar mais dúvidas, fazer apresentações com um pouco mais de profundidade, né? Aqui a gente pegou 3 das nossas soluções que atendem a indústria, né, e resolvem problemas que a gente vê como problemas latentes aí do segmento, mas a gente sabe que aqui a gente teve pouco tempo, 15 minutinhos, 10 minutinhos cada um para apresentar um pouquinho, então a gente tem bastante case, a gente tem bastante solução aqui também de outras verticais que a gente consegue mostrar para vocês, então entre em contato com a gente agenda uma reunião, a gente vai disponibilizar também essa apresentação para vocês num link, e aí vocês devem receber isso por e-mail, e aí vocês conseguem também circular com outras pessoas dentro da empresa de vocês, às vezes tem algumas das soluções aqui que são com outras áreas, enfim, então vale a pena dar uma circulada nesse link. E agradecer a presença de vocês, o tempo, a gente sabe que o tempo de todo mundo aqui é corrido, né, e agradecer aí pela presença, estamos à disposição aí para conversar mais, mostrar mais e entrar mais em profundidade, tá bom, gente? Obrigado, e estamos aí ansiosos para conversar mais com vocês. Exato. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Everton, obrigado, Cecília, obrigado, Obrigada a todos. Paula, todo o time aí que apoiou aí para a gente fazer esse webinar, e todos os participantes aí, Walter, que está ali com a câmera ligada, enfim, obrigado aí pela presença, cara. Valeu, gente. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.